Olá, tudo bem? Continuando o nosso estudo sobre equações diferenciais de primeira ordem, né? Nós já vimos como é que se trabalha numa perspectiva geométrica por meio dos campos de direções, né? E agora a gente vai mostrar alguns procedimentos algébricos que algumas das equações diferenciais permitem que a gente consiga fazer, né? Então, nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre as equações separáveis, beleza? Então vamos começar um pouco dessa parte teórica, mas na verdade eu vou só dar uma pincelada na parte teórica e a gente já vai fazer os exemplos, porque no meu entendimento as equações separáveis eu acho que fica mais fácil quando você consegue mostrar essa relação nos exemplos, beleza? Então vamos lá. Bem, então uma equação separável é um tipo de equação diferencial de primeira ordem, no qual a expressão dy dx pode ser decomposta como uma função de x multiplicada por uma função de y, sendo escrita da seguinte forma. Então, ó, nós temos aqui, ó, dy dx tendo uma função multiplicando uma função x multiplicando uma função y, certo? E como o próprio nome diz, a expressão do lado direito da equação pode ser separada em função de x e a outra em função de y, ou seja, aqui nessa situação eu poderia passar o dx multiplicando e aqui eu poderia passar o f de y dividindo. Então aqui todos ficariam em função de y e aqui desse lado todos ficariam em função de x, ou seja, eu consigo separar as minhas equações ali no caso e trabalhar com elas ou integrando em relação a y em relação a x, tá? E, né, como eu já falei para vocês, talvez a melhor maneira de a gente trabalhar com esse contexto é fazer alguns exemplos, tá? Então eu vou ler os exemplos para vocês, tá? E depois a gente vai fazer um por um, tá? Então, primeiro nós vamos resolver uma equação diferencial do tipo dy dx igual a x ao quadrado sobre y ao quadrado. Vamos encontrar a solução que satisfaça a condição inicial, ou seja, esse daí é um problema de valor inicial, tá? Ó, já dá a condição aqui, ó, y0 igual a 2, ou seja, quando nós encontrarmos a equação aqui, nós temos que fazer um trabalho com essa condição aqui, tá? Então aqui, ó, vocês daqui já pode observar, ó, dx eu passo para cá, fica x ao quadrado dx e aqui y ao quadrado dy, então eu consigo separar essa daqui também, tá? A número 2 nós vamos resolver uma equação diferencial também dy dx igual a 6x ao quadrado sobre 2y mais cosseno de y, né? A terceira é uma equação, resolver essa equação y' igual a x ao quadrado sobre y. E o quarto ali é um problema, né? Resolvi trazer um problema para a gente ver essa relação, como é que a gente consegue trabalhar com essa questão aí, tá? Então, considere a equação de corrente elétrica em um circuito e é dado pela equação diferencial L di dt mais RI igual a E de t. Encontre uma expressão para a corrente em um circuito onde a resistência é 12 ômega, perdão aqui pessoal, aqui é o ômega maiúsculo, tá? A indutância é 4H, a pilha fornece uma voltagem de 60 volts e o interruptor é ligado em T igual a 0. Qual o valor limite dessa corrente? Então, nós temos esses 4 exercícios para trabalhar aí, beleza? Então vamos fazer cada um deles para vocês entenderem essas relações, tá bom? Bem, então eu já escrevi a equação ali, certo? Agora nós vamos trabalhar com essa equação diferencial. Então ela é separável, né? Então nós vamos aqui, ó, vamos separar, ou seja, vai ficar y ao quadrado dy, que é igual a x ao quadrado dx. Pode observar que desse lado eu só tenho funções de y e aqui eu só tenho funções de x. E agora o que eu vou fazer? Integrando ambos os lados, então eu vou integrar ambos os lados, vai ficar integral de y ao quadrado dy, que é igual a integral de x ao quadrado, a integral de x ao quadrado dx. Resolvendo isso, eu vou ter o que? Y ao cubo, né, sobre 3, que é igual a x ao cubo sobre 3 mais uma constante c, tá? Bem, vou deixar y sozinho, tá? Então, quando eu deixar y sozinho, vai ficar o quê? Y ao cubo igual a 3,
que multiplica x ao cubo sobre 3 mais c. Daqui eu vou obter que y ao cubo é igual a x ao cubo mais 3c. Mas um número multiplicando um número é um número, então aqui eu vou poder reescrever isso aqui como sendo o quê? Y é igual a raiz cúbica de x ao cubo mais c, porque é um número multiplicando um número, tá? E essa aqui é a minha equação geral, tá? Só que agora ele coloca uma condição. Qual que é a condição? A condição é essa aqui, ó, que quando for y de 0, isso vai ser igual a 2. Ou seja, quando eu substituir x por 0, a minha resposta é 2, tá bom? Então, vou apagar essa parte aqui, certo? Só para a gente continuar com o exercício ali, tá bom? Então, vou apagar essa parte aqui de cima. Então, ali, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter que 2 é igual a raiz cúbica de 0 ao cubo mais c. Por quê? Quando eu substituo x por 0, a minha resposta é 2. Então, daqui eu vou obter que 2 é igual a raiz cúbica de c. Bem, eu quero saber qual que é o valor de c para ter a resposta 2. Para ter a resposta 2, então aqui eu vou ter o quê? Elevando ambos os membros ao cubo, isso aqui vai ficar 8, que é igual a c. Portanto, a minha equação, essa condição para essa condição, vai ser y vai ficar igual a raiz cúbica de x ao cubo mais 8. Beleza? Elevando ambos os membros ao cubo aqui, né? 2 ao cubo, 8. Raiz cúbica elevado ao cubo simplifica, fica somente o c. E é esse o resultado que nós encontramos. Beleza? Vamos fazer outro exemplo agora, tá? Bem, essa equação aqui também a gente pode dar o tratamento de uma equação separável, porque observando o denominador nós só temos y e aqui no numerador nós só temos x. Então dá pra gente separar isso daqui, ficando, né, 2y mais cosseno de y dy, que é igual a 6x ao quadrado dx. Ou seja, ambos os lados eu só tenho, aqui desse lado eu só tenho y e desse lado eu só tenho x. Integrando ambos os lados vai ficar o que? 2y mais cosseno de y dy, que é igual a integral de 6x ao quadrado dx. Tudo bem? Bem, integrando aqui desse lado eu vou ter o que? Y ao quadrado menos seno de y, que é igual a 3, perdão, aqui é 2. X ao cubo mais c, certo? Bem, como essa aqui já fica um pouco mais difícil para a gente poder separar, eu poderia colocar para cá e fazer então, mas vamos deixar desse jeito aqui, porque daí, como também não temos a condição inicial do problema, então essa aqui é a solução geral, essa aqui é a minha solução geral dessa equação diferencial, beleza? Bem, esse é mais um caso aí, né? Só que a notação agora está um pouco diferente, então a gente vai reescrever esse cara aqui também, tá? Então vai ficar de que jeito? Ó, dy dx, ou seja, eu estou utilizando a notação de Leibniz aqui, que é igual a x ao quadrado y. Então, olhando dessa forma, fica mais fácil de entender essa questão da separação. E, novamente, a gente pode observar que dá para aplicar o conceito de equação separável, tá? Então, isso aqui vai ficar de que jeito? Dy sobre y, que é igual a x ao quadrado dx. Integrando ambos os lados, eu vou ter o que? Dy sobre y, que é igual a integral
de x ao quadrado dx, né? Então, fazendo essa integral aqui, essa integral vai ficar ln de y, que é igual a x ao cubo mais c, tá? Mas eu não quero ln de y, eu quero y. Então, o que eu vou fazer? Exponenciando ambos os lados, vai ficar o quê? E do ln de y, que é igual a e de x ao cubo mais c, tá? E aqui, antes de a gente continuar, nós temos uma propriedade que diz o seguinte, que a elevado a um n vezes 1a elevado a um n, o que acontece? Como é o produto aqui, repete a base e soma os expoentes. Então, eu tenho isso aqui e eu vou reescrever desta forma aqui, tá bom? Bem, esse daqui eles se anulam, né, porque são operações opostas, então vai ficar y, que é igual a e elevado a x ao cubo, que multiplica e elevado a c. Mas um número elevado a um número me dá um número, portanto, a minha resposta aqui vai ficar y, vai ficar c vezes e elevado a x ao cubo. Tudo bem? E essa é a solução para essa equação diferencial, tá bom? Vamos fazer o próximo agora. Bem, o próximo problema eu vou relê-lo, tá? Para a gente retirar os dados dele, tá? Então, encontre uma expressão para a corrente em um circuito onde a resistência é de 12 ômega, a indutância de 4H, a pilha fornece uma voltagem constante de 60 watts e o interruptor é ligado em T igual a zero. Qual é o valor limite da corrente, tá bom? Bem, então vamos retirar os dados do problema, tá? Então, L vai ser 4, indutância. A resistência é 12 e o E de T é 60. Então, substituindo esses dados no problema, eu vou ter o quê? 4 DI dt mais 12I, que é igual a 60. Tá bom? Bem, então, passando isso aqui para cá, isolando o dy dt, certo? Então, vai ficar o quê? Daqui eu vou ter o quê? 4 DI dt, que é igual a 60 menos 12i. Dividindo todo mundo por 4 aqui, 4 está multiplicando, passa dividindo, então aqui eu vou ter o quê? DI dt vai ficar 60 por 4, 15, menos 3i, tá certo? E daí, daqui, e aí nós temos agora assim, ó, que ele fala aqui, ó, o interruptor é ligado quando o valor da corrente é T igual a zero, ou seja, aqui nós temos a condição inicial, I de zero é igual a zero, beleza? Então dá para trabalhar isso como uma equação separada. Como? Passando esses elementos para I, isolando o dt. Então ficaria de que jeito? DI sobre 15 menos 3i, que é igual a dt. Então, integrando esse cara aqui, vai ficar integral de DI 15 menos 3i, que é igual a integral de dt, tá bom? Então, como é que ficaria essa integral aqui? Bem, se nós fizéssemos uma mudança de variável que chamasse 15 menos 3i de u e mudasse de i para du, ficaria, daria para trabalhar isso daqui. Então vamos fazer desse jeito, tá? Então eu vou apagar essa parte aqui e vou começar reescrevendo dessa parte aqui de cima novamente, tá bom? Bem, então
vamos continuar aqui, fazer uma mudança de variável. Mudança de variável, nós vamos ter o que? Então eu vou fazer o que? Eu vou chamar 15 menos 3i de u. Derivando ambos os lados, então aqui eu vou ter o que? Menos 3di. E aqui eu vou ter o du. Então para eu isolar aqui, então eu vou, para eu ter o di, então eu vou di vai ser igual a menos du sobre 3. Então, reescrevendo isso daqui, no lugar de di eu vou escrever menos du sobre 3, então vai ficar menos 1/3 da integral de du sobre u. A integral de du sobre u é ln de u, então isso aqui vai ficar o quê? Menos 1/3 do ln do módulo de 15 menos... Bem, estou fazendo direto, né? Porque ó, isso aqui, a derivada disso daqui, a integral disso daqui é ln de u. Mas quem que é meu u? Meu u está aqui, ó, 15 menos 3i. Então, módulo de 15 menos 3i. E a integral de dt é t mais uma constante. Tá certo? Bem, então, passando esse menos 1/3 para cá, vai ficar o quê? ln do módulo de 15 menos 3i, que é igual a menos 3t menos 3c. Já fazendo direto aqui a multiplicação, tudo bem? Colocando, exponenciando ambos os lados, vai ficar e elevado ao ln de 15 menos 3i, que é igual a e elevado, bem, menos 3t menos 3c. Tá certo? Mesmas características aqui, certo? Só que agora nós temos uma divisão. Tá? Então ficaria de que jeito? Bem, desse lado ali eu teria o que? 15 menos 3i. Aí nós temos uma outra propriedade que diz o seguinte, né? Tem uma propriedade que diz o seguinte, aqui eu posso colocar em evidência, eu vou colocar em evidência, eu acho que fica melhor. Então vai ficar aqui o que? E elevado a menos 3 que multiplica t mais c. Tá? Então dá mesmas características, né? Eu posso escrever isso aqui como 15 menos 3i, que é igual a e elevado a menos 3t que multiplica e elevado a menos 3c. Tá? Bem, eu vou apagar aqui de novo para a gente continuar o exercício, tá bom? Pessoal, eu esqueci de fazer um negócio na parte no anterior, então vou fazer aqui para a gente poder entender. Bem, nós estamos no módulo, certo? Então no módulo o que a gente pode ter? Nós podemos ter respostas positivas ou negativas. Então para eu poder retirar do módulo, tem que garantir ambos os resultados. Então daqui eu vou poder reescrever da seguinte forma: 15 menos 3i é igual a mais ou menos, e aqui, ó, esse cara é um número, certo? Porque e é um número elevado a um número, então eu vou chamar esse número de a elevado a menos 3t, tudo bem? Bem, quando a gente quer só valor, porque nós estamos trabalhando com questões físicas, então sempre vai ter valores positivos, então o valor negativo não vai me interessar, então aqui eu vou obter o que? 15 menos 3i é igual a e elevado a menos 3t.
Aqui o que eu vou fazer? Vou isolar o i, tá? Então vai ficar menos 3i, que é igual a e elevado a menos 3t menos 15. Passando o menos 3 para lá, vai ficar o quê? I vai ficar menos 15 dividido por menos 3, 5, menos a elevado a menos 3t, menos 3t sobre 3, tá? Então aqui nós chegamos no nosso resultado, tá? Bem, e daí nós temos a seguinte situação: i de 0 é igual a 0, que é o nosso problema inicial, tá? Então quando eu substituir 0, aí com isso eu consigo achar o valor de a. Então aqui vai ser 0, que é igual a 5 menos a elevado menos 3 vezes 0 é 0 sobre 3 elevado a 0 é 1. Então daqui eu vou ter que 0 é igual a 5 menos a sobre 3. Passando para lá, né, vai ficar 5, que é igual a menos a sobre 3. Multiplicando por menos 1 e fazendo a multiplicação aqui, daqui eu chego à conclusão que a é igual a menos 15. Portanto, a minha solução aqui vai ficar vai ficar 5 menos 15 dividido por 3 é menos com menos mais, né? Então 15 dividido por 3, 5. Então vai ficar mais 5 e elevado a menos 3t, certo? Daí ele também pergunta da corrente limite. Então o que eu vou fazer? Vou aplicar o limite aqui, né? O limite quando t tende ao infinito dessa equação aqui, 5 mais 5e elevado a menos 3t. Bem, conforme isso aqui vai tendendo para o infinito, isso aqui vai tendendo a zero, logo esse limite vai para 5. Beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades, né? Pois, como eu sempre digo aqui no canal, né, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.